Meus irmãos, hoje nós leremos mais um trecho do Evangelho de João. E eu gostaria de convidá-los então a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós estamos nessa série expositiva com os irmãos já há algum tempo. Essa é a mensagem de número 57, irmãos, no Evangelho de João. Foram muitas já, né? Nem parece, né? Mas já foram várias mensagens aqui no Evangelho de João, e nós estamos aí agora num período de transição do Evangelho de João. Então, acho que ainda tem muito tempo ainda pela frente para nós caminharmos no Evangelho segundo escreveu João. Hoje nós leremos, queridos, a partir do verso 38, que fala da ressurreição de Lázaro. Os irmãos conhecem a história, né? Lázaro, já vínhamos pregando aqui para os irmãos no capítulo 11, ele é um personagem que surge na história aqui, que surge no Evangelho de João aqui somente no capítulo 11. Ele nos é apresentado por João e nós descobrimos aqui no Evangelho, por aquilo que João escreveu, que Lázaro era muito amigo de Jesus, era alguém muito próximo de Jesus, ele e as suas irmãs, Marta e Maria. E vimos que quando Lázaro adoeceu, Jesus estava numa região distante ali de Betânia, da Judéia. Ele estava na região da Pérea, que é o outro lado do Rio Jordão, naquele local onde João batizava, e possivelmente Jesus foi batizado exatamente nesse lugar. Alguns atribuem, inclusive, a uma outra Betânia, onde Jesus estava. A notícia chega até Jesus, mas, como nós já sabemos, Lázaro ele não resiste à sua enfermidade. E quando Jesus chega à aldeia de Betânia, ele encontra Lázaro já morto, sepultado há 4 dias. E Marta vai recebê-lo, ela se antecipa e ela vai ao encontro de Jesus antes de Jesus entrar na aldeia. E ali se derrama diante do Senhor, faz ali os seus lamentos, expõe para Jesus a sua dor. Na semana passada nós vimos que foi a vez de Maria se apresentar diante de Jesus. Ela recebe a notícia enquanto estava em sua casa com um grupo de judeus que tinham vindo visitá-la e consolá-la por causa da morte do seu irmão. E enquanto ela está ali com os, os judeus naquele momento, Jesus manda a Marta chamá-la. E ela então recebe a visita, a mensagem de Marta, sua irmã, dizendo que Jesus estava ali e queria vê-lo, estava querendo encontrá-la. E nós vimos que essa notícia mudou todo o ambiente daquela casa, a ponto de Maria sair dali correndo ao encontro de Jesus. Ela se derrama aos pés de Jesus, ela repete as mesmas palavras que sua irmã Marta pronunciou na presença de Jesus. Há uma comoção muito grande ali. Ela derrama suas lágrimas diante de Jesus. Os judeus acabam chorando também, vendo aquele momento. E nós vimos no texto que o próprio Jesus chorou. É o versículo que a gente tem, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Nós vimos o que isso significa, o porquê de João registrar esse momento em que Jesus se emociona ali. Nós vimos isso. E nós paramos, então, exatamente no versículo 37. Foi onde nós encerramos com uma espécie de
divisão entre os judeus que estavam ali. Alguns, vendo Jesus chorar, eles dizem: nossa, olha como ele amava Jesus. Vejam, observem isso. Esse homem, ele tinha um apego muito grande a Lázaro. Mas um outro grupo parece que censura Jesus, eles julgam Jesus. E eles dizem o seguinte: será que esse que curou o cego, abriu os olhos do cego, não poderia impedir Lázaro de morrer? E o nosso texto encerra aqui. Nós encerramos a semana passada aqui. Ele findou aqui nesse versículo. Hoje nós olharemos para o que se desenvolve a partir desse momento. Nós olharemos aí para o versículo 38. E eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias a partir desse verso, e nós leremos aí um pouco mais adiante, seguiremos até o verso 46. Diz assim, então, a palavra de Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Até aqui, queridos, o nosso texto de hoje. Irmãos, como eu disse, nós estamos de volta à passagem de João, ao texto que envolve a história de Lázaro. E agora, o nosso texto aqui, ele vai transcorrer já no local onde Lázaro foi sepultado. Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Era uma gruta, um local escavado numa pedra, e havia ali uma pedra fechando a entrada daquele local onde eles foram sepultados. Quando nós, fazendo aqui uma breve digressão aqui, e lembrando o que nós já vimos lá no capítulo 5, nós vimos que João, ao apresentar o discurso de Jesus aos fariseus, ele disse, uma das coisas que João registrou, ditas por Jesus, no capítulo 5 e no versículo 20 desse mesmo capítulo aí, Jesus disse que aqueles homens, eles veriam coisas maiores do que eles tinham acabado de ver. O Pai havia mostrado a Jesus o que era da sua vontade para ser feito, e Jesus fazia tudo segundo aquilo que ele ouvia e via o Pai fazendo. E ele diz para os seus ouvintes ali, aqueles homens que estão confrontando ele a respeito daquele milagre realizado, ele disse: olha, vocês verão coisas, vocês ainda presenciarão coisas que deixarão vocês maravilhados. Irmãos, e nós chegamos agora no capítulo 11, na perícope que mostra exatamente isso se cumprindo. Os irmãos devem se lembrar que João, ele separa esse episódio aqui da ressurreição de Lázaro
como o ponto alto do ministério de Jesus no que diz respeito aos sinais. Ele tem a preocupação, o cuidado de separar 7 sinais ou 7 milagres realizados por Jesus para contar no seu evangelho. E como a gente sempre gosta de fazer, a gente deixa o melhor para o final, não é assim? O mais emocionante a gente deixa lá para o fim. Assim, olhar para os milagres que Jesus fez e não se emocionar com nenhum deles é impossível. Todos são marcantes, todos são milagres. Transformar água em vinho, é fácil fazer isso, irmãos? Alguém aqui consegue? Transformar água em vinho? Não, né? Jesus fez. Jesus curou um jovem à distância, dando só uma palavra. E ele foi curado na hora. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Deixou todo mundo de barriga cheia, ainda sobrou. E em seguida, Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar e ele fica para ir depois. E como é que ele vai? Ele vai caminhando sobre as águas. Algo aqui nunca visto. Um milagre mesmo, né? É um Deus que tem controle sobre toda a natureza. Nós vimos Jesus curando um homem paralítico há 38 anos. João deixa registrado isso. João registra também um homem cego de nascença sendo curado por Jesus. E aí João deixa para o último, ele separa o último milagre, o último sinal, para contar e fechar todo esse momento no Evangelho de João, que narra o ministério público de Jesus. Se os irmãos olharem aí e derem uma passeada nas folhas da Bíblia, do Evangelho de João, os irmãos verão que, a partir desse momento, o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, pregação, milagres, sinais, ele fica de lado. E Jesus começa a ministrar de uma forma mais particular aos seus discípulos. Ele ainda vai, certamente, falar às pessoas, ele ainda vai ser honrado publicamente, mas o que acontece aqui é que o ministério público, as ações, os milagres, toda aquela ação miraculosa de Jesus, trabalho curando, libertando pessoas, isso vai ficar de lado. Até porque, irmãos, nós estamos aqui num momento no ministério de Jesus já bem próximo à sua morte. Bem próximo já. E João, então, ele vai fazer uma transição. Ele vai passar desse ministério público de Jesus para algo mais privado. Jesus vai ministrar mais para os seus discípulos. Nós vamos encontrar momentos mais a sós com os discípulos, ensinamentos mais diretos aos discípulos e, por fim, a sua prisão, o seu julgamento, a sua morte e ressurreição. Nós veremos tudo isso aqui. Mas esse é o ponto alto do Evangelho de João, no que diz respeito ao ministério público de Jesus. E é esse momento, queridos, em que João traz a ressurreição de Lázaro, ele quer mostrar de uma forma definitiva para os seus leitores que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é Deus conosco. Esse é o objetivo de João ao narrar isso. E agora nós estamos, então, todos nós aqui, nós estamos juntos com Jesus diante do túmulo. O texto começa nos mostrando que Jesus ele está comovido. Mais uma vez, o seu espírito, diz o texto aí no versículo 38, ele é abalado. O que o texto aqui nos apresenta, queridos, com essa agitação de Jesus, nós não devemos olhar para uma repetição daquilo que nós acabamos de ver no versículo 35. Não é que Jesus está aqui
muito emotivo e continua chorando sem parar. Não é isso. O que João quer trazer aqui, pela construção da palavra aqui no original, é que Jesus estava indignado. E se os irmãos olharem o contexto, como a gente sempre ensina, os irmãos saberão por que Jesus está indignado. Ele está agitado, ele está indignado em seu espírito por um motivo. Qual é o motivo? Alguns judeus, diante daquela comoção de Jesus, daquele momento, eles usam aquela situação para acusar Jesus, para dizer que Jesus ele estava fingindo, disfarçando um sentimento que não era verdadeiro em seu coração. E isso é fruto de um coração tomado por pecado, irmãos. Um coração incrédulo, um coração duro. Um coração que não é sensível à voz de Deus. Estes homens estão diante do próprio Deus, mas eles estão julgando a Deus. Eles estão dizendo que Jesus está dissimulando diante daquela família sofrida. E ele sai dali em direção ao túmulo com essa indignação. A indignação por ver um coração tão perverso e tão duro desses homens e pelo pecado em si que causou todo esse mal. É por causa do pecado, queridos, que o homem morre. O pecado, ao entrar no mundo, ele trouxe a morte com ele. Então, a morte é algo que afeta os pecadores. É uma consequência do nosso pecado para com Deus. É algo inevitável. Todos nós enfrentaremos essa realidade um dia. E por que nós enfrentamos essa tão cruel inimiga? Porque o pecado está presente na realidade humana. Isso nos afetou. A redenção que nós temos em Jesus não nos livra também de uma morte física. Um dia, claro, nós não padeceremos mais desse mal, né? Quando o último inimigo for derrotado, nós não morreremos mais. Mas isso é um drama que afeta a raça humana, queridos. E Jesus está agora diante desse túmulo e indignado com o seu coração ali aborrecido, seu espírito aborrecido por ver aquela cena tão terrível, tão cruel. E imediatamente João procura nos mostrar, queridos, que diante desse túmulo, Jesus dá uma ordem. Ele diz para aqueles homens que estavam ali, tirem a pedra. E, irmãos, imediatamente, a ordem de remoção dessa pedra, nós vamos encontrar uma objeção. Quem fala aqui é a própria irmã de Lázaro, Marta. Marta, de forma até sensata, natural, todos nós, eu penso que agiríamos assim, numa condição como essa. Ela vai dizer para Jesus, Jesus, não é uma boa ideia, né? Em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Ele já está sepultado aí há quantos dias? 4 dias. Ele já cheira mal. E nós sabemos o que é isso, né, irmãos? Isso é natural. Não é algo muito legal, né? Bacana você abrir um túmulo com um morto 4 dias ali sepultado. E esta mulher, preocupada com essa reação e o mau cheiro aparecendo ali, surgindo ali, o incômodo que isso despertaria, ela se antecipa como quem tenta aconselhar a Jesus de alguma forma, dizendo, Senhor, não é conveniente fazermos isso porque já está 4 dias aí. Ele não cheira bem. E aí, irmãos, mesmo diante e apesar dessa objeção de Marta, que nós encontramos aí no texto, Jesus a chama, a convida a dar um passo de fé e a crer. É bonito o que Jesus fala para ela, não é?
Veja o que o texto diz. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Marta está preocupada com o que Jesus vai ver ali, um corpo apodrecido, o mau cheiro diante de tantas pessoas, talvez a preocupação de expor o seu familiar e sofrer aquela dor tão terrível, mais ainda. E Jesus imediatamente se volta para Marta e diz: Marta, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Aí nós olhamos para o texto aqui e nós passamos o nosso olho, o nosso olhar pelas páginas do capítulo, pelas perícopes no capítulo 12, e nós ficamos nos perguntando, quando Jesus falou isso? Aonde está essa declaração de Jesus a Marta? O que João está aqui apontando, queridos, provavelmente é uma referência àquilo que nós encontramos no verso 4. Se os irmãos olhem aí o verso 4 do capítulo 11, vamos voltar e relembrar aquilo que nós já vimos bem lá atrás. Diz assim o texto: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É provável que o que acontece aqui, irmãos, é que Jesus envia de volta aqueles mensageiros, a Marta e Maria, dizendo para elas, fiquem tranquilas, né? Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Provavelmente é exatamente disso aqui que Jesus está falando. Que esta enfermidade, esta situação redundará na glória de Deus, que Marta e Maria veriam a glória de Deus, para que elas continuassem crendo. Embora Jesus não estivesse com elas ali presencialmente para curar Lázaro naquele momento, mas Jesus ainda lá do outro lado estava no controle de todas as coisas, e ele diz isso para aquelas irmãs. Creiam, fiquem tranquilas. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez aqui, o que João possa estar incluindo nessa mesma fala de Jesus, aquilo que Jesus havia acabado de dizer, olha, teu irmão vai ressuscitar, e Marta diz, eu sei, ok, ele vai ressuscitar no último dia, e Jesus diz o que? Não, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tinha o propósito de ressuscitá-lo ali, naquele momento. Marta estava pensando no final, né? No final da história humana. Mas Jesus está dizendo, não, Marta, é agora. E é provável que exatamente este seja o contexto aqui. Jesus volta-se para Marta e diz, isso eu falei para você, Marta, que isso aqui redundaria na glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Notem aqui, irmãos, Jesus não está condicionando o milagre à fé de Marta, ok? Nós não devemos olhar para esta fala de Jesus e dizer assim, achar que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se você crê mesmo, então ele vai ressuscitar. Se você não crê, não vai. Geralmente, hoje em dia, as pessoas dão essas desculpas, né? Não é assim que os falsos profetas agem? Aqueles que prometem cura. Olha, venham que vocês serão curados. Hoje você vai receber a imposição de mãos e um milagre Deus vai fazer na sua vida. Aí a pessoa vai toda animada, crente que ela vai ser curada, vai ter o seu problema resolvido, e não acontece nada. Aí o que o falso profeta, o falso pastor fala? Olha, você não foi curado porque você não creu. Saída pela direita, né? Leão da Montanha, lembra disso? O pessoal novo aí lembra. Saída pela direita. Ele escapa assim. Eu vou me afastar da minha responsabilidade imputando a pessoa à incredulidade. Jesus não está dizendo para Marta isso, que o seu irmão só iria ressuscitar, ela só veria a glória de Deus,
se ela tivesse muita fé no coração. Irmãos, Deus não depende de nós para fazer nenhum milagre. Ele até usou aqui a sua autoridade para mandar as pessoas tirarem a pedra dali, mas ele podia ressuscitar Lázaro com pedra e tudo. Não é verdade? Poderia. Ele disse: tirem a pedra. Mas se ele quisesse, ele mesmo, com uma palavra só, a pedra saia voando dali. Desaparecia daquele lugar. Deus não depende de nós para operar nada, irmãos. Ele é Deus. Isso significa ser Deus, isso significa ser soberano. E aqui, então, ele se volta para Marta e diz isso: olha, você verá a glória de Deus. Continue crendo. Não olhe para a condição do seu irmão ali dentro daquele túmulo. Não se preocupe com a sua aparência, o seu estado, a sua condição. Concentre-se naquilo que você ouviu. Concentre-se nisso. Não desvie a sua atenção, o seu foco dessa realidade. E quando Jesus diz isso, o que acontece em seguida? Imediatamente vão lá e tiram a pedra, né? Opa, é melhor a gente tirar essa pedra. Vamos arrancá-la daqui. E removem a pedra. E o texto vai nos mostrar, queridos, que Jesus, em seguida, ele ora. Jesus não entra no túmulo para ver se Lázaro estava em condições de ser ressuscitado ou não, se o estado estava... A pedra é removida. Eu imagino, irmãos, os olhares daquela multidão que estava ali, todos voltados para dentro do túmulo. Não é? Todo mundo olhando lá para dentro. E agora? E o olhar de Jesus, diz o texto que ele levanta os seus olhos, volta-se para o Pai e ele faz uma oração. Ele oferece aqui ações de graça, ele agradece. E ele diz na sua oração que o que ele está fazendo ali, ele o faz não porque ele precisasse reafirmar a sua confiança no Pai. Não é isso. O que Jesus faz aqui é dizer: olha, Pai, eu te louvo, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu não preciso repetir essas coisas para reafirmar esse relacionamento entre nós. Mas eu falo isso por causa da multidão que está aqui ao redor. Eu falo essas coisas para que eles, ao ouvirem esse discurso aqui, essa oração, essa súplica, eles saibam o quê? Que o Senhor me enviou e que eles creiam em ti. Para que eles creiam no Senhor. Esse é o propósito. O que Jesus quer fazer, queridos, é que aquela multidão saia dali convicta. Este homem que está diante de nós não é um homem comum. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus e ele desfruta de um relacionamento profundo com o Pai. E tudo aquilo que ele pede ao Pai, o Pai o concede. Lembra que foi isso que Marta disse a Jesus? Ele já está morto, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu também sei o quê? Que agora, tudo que você pedir ao Pai, a Deus, ele vai conceder. E Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está orando ao Pai diante daquela multidão e dizendo essas palavras. Pai, graças porque tu sempre me ouves. Eu não digo isso para reafirmar esse relacionamento, mas é por causa dessa gente aí. Ó. É por causa desse povo. Para que eles saibam, eles creiam. Para que eles confessem o meu nome. E ao fazer isso, queridos, ao terminar essa breve oração, eu fico imaginando as pessoas ouvindo, né, prestando bastante atenção, silenciadas. É um momento único. O que Jesus vai fazer? E ao terminar a oração, queridos, vem aquilo que nós temos como uma das frases mais importantes também nesse versículo, nesse capítulo, né? Jesus chama Lázaro para fora. E Lázaro, ao ouvir a voz do seu Senhor estando morto, ele sai.
Diz o texto que Jesus grita o nome de Lázaro, ele dá uma ordem. Irmãos, o texto mostra exatamente isso, que Jesus gritou o nome de Lázaro. Jesus não faz isso, queridos, para mostrar mais poder. Jesus não faz isso porque, olha, é uma situação difícil demais. E eu tenho que falar com muita autoridade aqui, com a voz muito firme, eu preciso dar um grito. Há coisas que só acontecem no grito, né? Na base do grito. Jesus está fazendo isso aqui? Será que esse grito, esse pronunciamento dessa ordem em voz bem alta é para isso? Não, é claro que não. Qual é o propósito que Jesus tem ao gritar: Lázaro, vem para fora? No meio daquela multidão, foi exatamente para que todos soubessem que o que iria acontecer estava ligado diretamente à ordem que acabou de ser dada. Para que ninguém tivesse dúvidas de que Lázaro só saiu do túmulo porque Jesus mandou. Jesus ressuscitou outras pessoas. Vocês se lembram? Jesus uma vez curou a filha de Jairo. Estão familiarizados com o texto, não estão? Ele vai à casa de Jairo, tem gente lá já chorando. A criança estava morta, a menina já estava morta. Jesus diz, olha, ela não está morta, ela está só dormindo. E todo mundo para de chorar e começa a rir de Jesus. Na mesma hora. O que Jesus faz? Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. E ele fica a sós com seus discípulos ali e entra naquele quarto e ele dá um grito com a filha de Jairo. Foi isso que o texto disse? Ele dá um grito com ela? Não. O que ele diz? Menina, levanta-te. Bem baixinho. Levanta. E o que aconteceu com ela? Na mesma hora, né? Na mesma hora, ela se reergueu. Há um outro milagre parecido de Jesus, que é a cura ou a ressurreição de um filho de uma viúva em Naim. Estão lembrados? Aquela senhora está indo sepultar o seu filho. Ela era viúva e é bem provável que esse filho era quem trazia o sustento para sua mãe. Ela está com uma perda terrível, ela está caminhando, levando o seu filho para ser sepultado. E Jesus vê aquela cena e para. Jesus para o enterro. E ele grita, irmãos. Jesus grita ali? Não. Jesus simplesmente ressuscita aquele jovem e entrega ele novamente à sua mãe. Então, o grito aqui de Jesus não foi para mostrar muito poder para Lázaro obedecer. Não, 4 dias já morreu, né? Então tem que falar um pouquinho mais alto. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. O filho da viúva estava indo a ser sepultado ainda, mas Lázaro já estava lá 4 dias. Então agora eu tenho que dar uma ordem mais forte, né? Um grito. É isso, irmão? Não é, claro que não. Mais uma vez, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, ele o faz para que as pessoas creiam. Ele o faz para que as pessoas reconheçam que aquilo que aconteceu ou acontecerá em seguida é obra de Deus. E Deus, ele honrou o seu filho ao comando a Lázaro para sair da sepultura. Lázaro obedece imediatamente. Diz o texto, então, que Lázaro, ele ouve, né? 4 dias morto, irmãos. Ele ouve a voz de Jesus. Ele escuta o Senhor chamar pelo seu nome, né? Ele escuta o Senhor clamar e dizer, venha para fora. João capítulo 5 também, nós já passamos por esse texto, versículo 25. Os irmãos devem se lembrar, lendo a referência. Olha o que Jesus disse. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o quê? Viverão. Glória a Deus, né, irmãos?
Lázaro, ali na sua sepultura, ele ouve a voz do seu Senhor. E ele obedece. Sai de lá todo amarrado, né? Atado pés e mãos. Os judeus tinham esse costume, né, de amarrar os seus mortos ali e com um sudário sobre a sua cabeça. E ele, de repente, começa a sair da sepultura para o espanto daquela multidão. E Jesus dá uma outra ordem. O que Jesus disse? Vão lá, desamarrem esse homem, deixe ele embora, deixe que ele se vá. Nós ficamos aqui curiosos, você não fica? Esse texto aqui a gente fica assim, João, por que você não escreveu mais? Por que você não falou? Como é que o povo reagiu? E como é que foi ali? Será que as pessoas ficaram comovidas? Mas João não se preocupa com isso. O que João tem a preocupação de fazer aqui, irmãos? João aqui não tem a preocupação de mostrar, olha, Lázaro, conta pra gente como é que é lá do outro lado. Conta pra gente o que você viu lá do outro lado. Como é que foi essa experiência de 4 dias morto? E aí, como é que é? João não tem a preocupação de narrar nada disso. A única coisa que João se preocupa em fazer, queridos, é mostrar nos versos seguintes aí, versos 45 e 46. Ele vai nos dizer que muitos judeus que estavam ali visitando Maria, que foram para visitar Marta e Maria, eles creram ao ver aquele sinal realizado por Jesus, irmãos. Ao presenciarem aquela cena, João diz, eles creem. Quantos? Não sabemos o número, irmãos. João diz muitos. Muitos creem. Essas pessoas que estavam ali ao verem esse milagre, elas ficam extasiadas. Qualquer um aqui ficaria. Qualquer um de nós. Diante de um sinal desse, nós ficaríamos boquiabertos. E qual é a reação de muitos desses homens aqui? Foi crer, né? Foi crer em Jesus. Meu irmão, é exatamente isso que é o objetivo de João. Ele quer que você ouça essa história aqui, esse relato, e que você creia também. Ele quer que você, ao ouvir essa história aqui, que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é aquele quem salva a sua alma. Que Ele é o que tem poder de te tirar da morte. Não apenas essa morte física, que um dia todos nós iremos passar por ela. Lázaro ressuscitou, mas um dia ele morreu de novo. Jesus disse, aquele que crê em mim, ele nunca morrerá eternamente. O que é que significa isso? Se você crê em Jesus, se você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, ainda que você morra, e você vai morrer um dia, mas você um dia será levantado da sua sepultura, e a morte não terá poder sobre você. Você viverá para sempre com Deus. Você habitará para sempre nessa companhia santa, gloriosa. Mas aqueles que não creem, qual o destino deles? A morte eterna, que é a pior morte que existe. A morte física, ela é traumática, nós vimos aqui na história. Ela dói. Mas a morte eterna, queridos, é a pior das mortes. É a pior das mortes. Morrer sem salvação é a pior das mortes. Ser lançado no inferno pela eternidade é a pior morte que alguém pode ter. Alguns dizem, quando eu morrer, tudo vai acabar, o sofrimento vai acabar. Depende. Depende de como você morreu. Se você morreu seguro em Cristo, amém. Mas se você morreu sem Cristo, o que vem é muito pior. É muito pior. Por isso que Jesus e João aqui, Jesus diz isso em sua oração, que ele quer que aquelas pessoas creiam. E é por isso que João não fica buscando detalhes da experiência de Lázaro. Ele quer mostrar logo, essas pessoas, muitos que estavam ali, viram isso, reconheceram que Jesus não é um homem comum, ele é o próprio Deus. E eles creram em Jesus. O desejo, queridos, que eu tenho,
O desejo de João, o desejo do escritor aqui é que você tenha essa mesma reação, que você, ouvindo essas coisas, creia em Jesus. O texto terminou, queridos, nos mostrando, no verso 46, infelizmente, ele diz, outros porém, e aqui ele está fazendo um contraste, né? Que a gente está acostumado a ver no Evangelho de João. Outros, porém, foram para onde? Foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Quem são esses outros? Esses outros, irmãos, são aqueles que zombaram, que não creram, que foram até os fariseus para entregar tudo que Jesus estava fazendo, como que pedindo uma providência. E nós veremos na semana que vem que é exatamente isso que João narra. O texto que vai seguir aqui, ao texto de hoje, mostra quais são as ações dos fariseus, dos religiosos, em relação a Jesus. Quando essa notícia chega até eles, então eles começam a tramar a morte de Jesus. Irmãos, nem todos creem. A palavra de Deus diz que a fé não é de todos. Eu espero que você creia. Eu espero que ao ouvir esta mensagem, você creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que veio ao mundo para morrer por pecadores arrependidos. Se você reconhece que você é um pecador, se você está arrependido dos seus pecados, então prostre diante do Senhor. Reconheça como essas pessoas reconheceram que Ele é o próprio Deus encarnado, que Ele é o Salvador da nossa alma. É Ele quem nos redime da morte. É Ele que nos traz a vida. Que Deus possa nos abençoar através da sua santa palavra. E que Deus, através daquilo que nós ouvimos nessa noite, pelo texto bíblico, nos aproxime cada vez mais dele. Que esta palavra, que o texto de hoje produza no coração de cada um aqui a fé que agrade ao Senhor, a fé que agrada a Deus. Vamos orar ao Senhor.